Se nós prestarmos atenção aqui, a neurociência divide as nossas ondas cerebrais em 5 estágios. Então, esse estágio agora que nós estamos, o telespectador está em casa, é o estado de vigília, que 90% da população utiliza esse estado de vigília normalmente durante o dia. Se nós colocarmos aqui uma música de festa rave, ou se nós praticarmos futebol, ou nós fizermos um sexo e tivermos um orgasmo, se nós fizermos alguma coisa que altera nossas ondas cerebrais para cima, utilizarmos, por exemplo, de alguma droga alucinógena, né, como qualquer droga, cocaína, bebida, e nós alterarmos as ondas cerebrais, nós vamos entrar em um processo de hipnose por excitação. Se nós voltarmos no estado de vigília aqui, que é o estado normal, natural, se nós fizermos uma meditação, uma oração, um relaxamento com hipnose, nós vamos entrar em relaxamento, em hipnose por alfa. Se nós pegarmos algumas pessoas mais sensíveis, ela já vai diretamente para teta, o estado de criatividade, onde a gente consegue ter alguns insights para relacionamento, para soluções de problemas. E se nós aprofundarmos mais e baixarmos mais a onda cerebral dessa pessoa, Serginho, ela vai dormir. Então, dos 5 estágios de ondas cerebrais, só vigília e dormir que não é estado de hipnose. Mas quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, a gente passa necessariamente por 2 estágios de hipnose. Então você passa por hipnose 3, 4 vezes por dia, sem perceber. Quando você de repente está dirigindo, e aí você pega o telefone, atende, começa a falar com a pessoa, de repente você chega no local de destino e nem lembra como é que você parou no farol, como que você não atropelou aquela pessoa que passou na rua, e se você a dirigiu através do seu inconsciente. Se nós estamos falando de inconsciente, nós estamos falando do estado de hipnose. Ô Tess, e qualquer pessoa tem que estar preparada para se hipnotizar? Como é que funciona isso? Não, preparada não. A gente pode preparar as pessoas para estar sendo hipnotizada, mas todas as pessoas são sensíveis à hipnose. Existe um estudo, Sérgio, que diz que 90% das pessoas da população é predisposta à hipnose. Como eu falei que a hipnose é uma coisa fisiológica, então mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer hipnose com as pessoas, esses outros 10% são pessoas que têm síndrome de Down, esquizofrenia e retardamento mental. Que aí são problemas que a pessoa tem, neurológicos, e aí impedem um pouco mais de você fazer hipnose. Mas pessoas normais que não têm nenhum desses 3 aspectos são suscetíveis à hipnose. Então, e dá para você hipnotizar o meu gerente de banco? Porque sabe como é que chegar lá e falar o seguinte, bota lá um cheque especial para ele de 100 mil. Isso é fácil, botar o cheque de especial é fácil. Com a hipnose, Serginho, a gente não pode fazer nada que fira os valores da pessoa. Então, por exemplo, eu pego uma mulher linda, bonita, maravilhosa, hipnotizo ela e falo assim, agora você vai tirar a roupa. Se isso for contra os valores dela, ela vai acordar da hipnose no mesmo instante, porque isso vai ferir os valores dela. Eu posso ludibriá-la, eu posso dizer assim, bom, agora você vai tomar banho. E como é que a pessoa toma banho? Eu não falei para ela tirar a roupa. Então ela imagina que ela vai tomar banho, né? Quando a gente hipnotiza uma pessoa, por exemplo, para ter uma alucinação, ver, por exemplo, um artista que ela gosta. Então eu posso, por exemplo, hipnotizar uma pessoa e ela começa a ver o Serginho como se fosse, por exemplo, a Ivete Sangalo que ela gosta. Claro que ela vai alucinar, vai distorcer e ela vai ver o Serginho como se fosse a Ivete Sangalo. Mas isso está dentro da imaginação dela. Essa é a percepção que a gente extrai da pessoa, que é aquilo que quando a gente faz uma pessoa, por exemplo, comer cebola, achando que está comendo uma maçã, na hipnose nós nunca falamos assim, Serginho, agora você vai comer uma cebola e vai achar que é maçã, porque a pessoa sempre vai ter o crítico dela. Então quando ela ouviu cebola, ela vai entender, aquilo é uma cebola. Então eu pergunto, o que você gosta mais? Maçã ou pera? Se a pessoa fala pera, então eu vou dar para ela uma cebola, e fala para ela que é uma pera suculenta. Então ela vai buscar na memória uma referência que ela teve do dia que ela comeu pera. E quando a gente está no estado alterado de consciência, a gente consegue mudar percepções físicas, né, visuais, auditivas, sinestésicas. Isso explica porque uma pessoa, às vezes em transe, pode beber assim 1 litro de cachaça e não acontecer nada com ela. Pode fumar charuto e não acontecer nada com ele. Porque ele muda essa percepção. Nós podemos hipnotizar uma pessoa, dar água para ela, e se ela já teve uma experiência de ficar alcoolizada, ela pode beber água e ficar bêbada. E engraçado que quando você vai tirar o sangue dela para fazer um exame de dosagem alcoólica, o nosso organismo destila aquilo como se fosse cachaça.
Então a gente pode mudar essa E percepção. você, por exemplo, você consegue, não sei se tem a ver, você consegue hipnotizar a criança, por exemplo? É mais fácil, criança. É mais fácil? Porque ela não tem tanto crítico como o adulto. Então, se você falar a linguagem da criança, se você entrar no mundo dela, você pode ver que a criança tão E nem tão criança consegue também? Por exemplo. Um pré-adolescente, assim, de 12 anos. Claro. Ô, cobaia, vem cá um pouquinho, aqui, sentadinho. Depois nós vamos fazer uma coisa para... Vem cá, vou trazer meu filho aqui. Não, por aqui. Ah, por aqui, isso, aqui, vem cá. Esse aqui é meu filho, vem cá, passa por trás aqui. Aqui vale tudo, ó. O que você faz com esse? Esse aqui é o Sérgio Santoro também. É o Sérgio, é outro Serginho. É outro Serginho, haja Sérgio, isso. Esse não precisa nem fazer exame de DNA, né? Não. Diga aí, o que você consegue fazer com ele? Ele é minha cobaia, olha aqui. Depois você vai fazer uma coisa prática. Aqui nós vamos pegar umas cobainhas no estúdio aqui, mas então, isso aqui... o que geralmente a gente faz é o seguinte, a gente pode fazer um teste de sensibilidade com ele, a gente percebe quanto ele é sensível ou não. Quer ver, Serginho? Faz assim, ó. Isso. Cruza o dedo aqui. Agora, presta atenção aqui, Serginho. Vem mais pra cá pra câmera pegar, quer ver? Mais pra cá, que lado? Aí. Aqui? Não, um pouquinho mais. Abaixa. Só pra aparecer a mão dele. Tinha uma outra câmera, acho que a minha aqui tava pegando mais, hein? Isso, vem cá, Serginho. Pronto. Vem cá, vai lá perto dele. Isso, o interessante é a mão do Serginho. Você pode ficar de pé, não tem problema. Apareceu. Isso. Serginho, presta atenção aqui. Tem boa imaginação? Tem? Legal. Eu quero que você imagine aqui, no meio do teu dedo, um enorme parafuso, ok? Presta atenção que eu vou fechar o parafuso e o parafuso fecha o seu dedo. Ele começou a rir, Serginho, porque ele não está fazendo força e o parafuso está fechando o dedo dele. E o legal é que eu posso parar o parafuso aqui. E ele parou o dedo do Serginho. Serginho, eu fechei o parafuso e ele fechou o teu dedo. E se eu abrir o parafuso, o que acontece? Abre o dedo. Então imagina seu dedo abrindo, que eu vou abrir o parafuso. Isso. E ele foi abrindo, e olha que interessante, o parafuso está abrindo o dedo dele e ele está rindo. E eu digo o seguinte, isso eu ensino as pessoas dentro do curso, eu falo que tecnicamente ele está hipnotizado. Olha que legal, quanto mais abre, mais relaxado, mais abre, mais relaxado, mais abre. Relaxado, 1, 2, 3, relaxa profundamente, bem tranquilo, bem relaxado, bem solto, bem relaxado, bem solto, nada te incomoda, deixa eu tocar a mão, você testa, dá profundamente, bem profundamente. Viu como é fácil? Criança é mais gostoso, ó. Ouve tudo que... Se você falar com ele, ele ouve. Acorda, Serginho. Tudo bem? Tá tudo bem, garoto? Tranquilo? Gostoso? Dá pra hipnotizar pra ele aprontar menos ou não? Senta aqui do lado, Serginho. Vamos quebrar o protocolo. Senta aqui junto com o pai. Isso. Põe a mão nele. Vê como ele está suando. Verdade. Isso é alteração que eu falo, alteração fisiológica. Que acontece? Ele fica relaxado. Ele ouviu você dar risada, né? Achando impressionante como que ele relaxou profundamente. Mas, estou falando, a criança não tem crítico, é muito mais simples do que nós pegarmos um adulto. O adulto começa, por que está fechando o parafuso, por exemplo? Ele não se perguntou isso, ele começou a rir, ele achou engraçado. O que deve ter passado na cabeça dele assim, cadê esse parafuso que está fechando meu dedo? Eu não estou fazendo força e o parafuso está fechando meu dedo. E quando abriu, eu explico isso dentro do treinamento, do curso, ele tecnicamente está hipnotizado. A pessoa fala, não, mas eu estou acordado, eu sei tudo o que está acontecendo. Sabe, mas ele está sob um efeito de hipnose. E o apresentador, você consegue também, não? Todas as pessoas entram em hipnose. Agora eu vou lá. Todas as pessoas entram em hipnose. Agora eu vou do seu lado, vamos ver se você consegue o apresentador. Não podemos ficar de pé, não, só... Agora eu não posso ficar de pé. Aqui não. Se a gente fala o seguinte, não, pode ficar, aqui, você pode ficar de pé, você eu fica posso? de pé. Pode. Eu posso. Você une bem os pés, Sérgio, por favor. Une bem os pés. Isso. Que mão você escreve? Direita. Direita, faz assim com a mão direita. Assim? Isso, estica. Pode esticar que aí o câmera lá vai dar um jeito de pegar a gente. Isso. E com a outra mão faz assim, Sérgio. Isso. Fecha os olhos. Com os olhos fechados, eu quero que você utilize somente a sua imaginação. Imagine que nessa mão aqui nós amarramos um monte de bexigas de aniversário cheia de gás. E a sua mão fica leve, cada vez mais leve. Nessa mão, eu quero que você imagine que nós colocamos aí uma melancia, pesando uns 2 quilos. E você vai imaginar, vai sentir a sua mão cada vez mais pesada. E quanto mais ela baixa, mais relaxado fica, Sérgio. Nessa mão, imagine que tenha mais bexiga, deixando mais e mais leve, completamente leve. E nessa mão, colocamos outra melancia pesando aí em torno de uns 4 quilos.
E ela fica mais pesada. E quanto mais pesado, mais relaxado você fica. 2. Nessa mão, imagine que tem mais e mais bexigas, completamente coloridas, bem leve, deixando a sua mão mais e mais relaxada. E nessa mão, colocamos aqui uma última melancia pesando uns 6 quilos. Serginho, com os olhos fechados, você acha que há diferença nas suas mãos? A esquerda está mais pesada. Dá uma olhada, abre os olhos. Estava mais pesada e mais baixa que a outra mão. Você sente o peso como se estivesse aqui mais pesado? Olha aqui como o seu pulso, toca ali, como já está gelado o seu pulso. É verdade. Essa já demonstra que é uma alteração. Se eu continuo fazendo hipnose com você, depois a gente vai até fazer isso e demonstrar, mas eu continuo fazendo. A diferença de você para o teu filho, por exemplo, que estava dormindo, era só ter tocado em você e falar assim, dorme. Porque você estava aceitando a sugestão, já estava dormindo, e aqui já estava tendo alteração fisiológica. É porque eu percebi que as pernas começaram a amolecer. Batimento cardíaco altera, respiração altera, isso é hipnose. Isso é hipnose. Diga uma coisa, quando você hipnotiza alguém na rua, e aí... Vou pedir pro Serginho sentar lá, Serginho. Obrigado, viu, assistente? Obrigado, meu amigo. Quando você hipnotiza alguém, e o cara fala, agora você é um cachorro, uma galinha, estou dando um exemplo meio louco aqui. Isso existe? Existe, mas é o que eu falei, não pode ferir o valor da pessoa. Não é você uma galinha, mas pode fazer como uma galinha faria. Entendi. E ele imita a galinha, né? Mas se isso não ferir o valor dele. Engraçado, eu faço shows de hipnose, né, Serginho? Então, por exemplo, imagina um teatro com 300, 400 pessoas, sobem ao palco 30, 40 pessoas hipnotizadas. Das 30, 40 pessoas que sobem hipnotizadas, 80% delas fazem alguma coisa que se torna engraçado. As outras ficam tão hipnotizadas e tão relaxadas que elas ficam imóveis. E outras não fazem porque aquilo, para ela, é como se fosse expô-la ao ridículo. Então ela não faria. Foi o que eu falei. Se eu vou tirar a roupa aqui e dançar, isso vai contra os meus valores, eu não faço. Eu vi um vídeo seu onde você pediu para uma pessoa falar e a pessoa não conseguia falar. Isso. Como se fosse muda e tal. Mas eu não posso, em hipnose, em momento algum, falar para a pessoa antes o que eu vou fazer. Por exemplo, se eu pegar o Serginho e falar, Serginho, eu vou te hipnotizar para você ficar mudo, eu já estou deixando o crítico e o consciente dele ativo para o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer algo que ele não saiba que eu vou fazer, porque aí, além de dar um impacto, ele também não está esperando aquilo. Entende? Depois a gente vai fazer algumas demonstrações. Olha, o assunto é muito interessante. Eu gostei dessa historinha. Né? Relaxa, né, Serginho? Relaxadinho assim, né? É o seguinte, nós vamos sair para o intervalinho. Na volta, o Técio, nós vamos fazer algumas coisas práticas. Legal. Vamos pegar umas cobaias no estúdio aqui, né? Já pegamos o Serginho, a primeira, né? E vamos pegar mais gente. Já nós estamos de volta. Legal. Vou sair, é um minutinho, olha, volta, o assunto é muito interessante. Você vai ver muita coisa interessante. Eu volto já.